Muito bem, estou aqui de volta mais uma vez, com muita alegria, né? Falar do reino, falar do algo do Espírito. É uma alegria muito grande. O Pai mesmo disse que as suas almas, suas ovelhas, seus filhos ouviriam a sua voz, né? Ouvirão a sua voz, e isso é uma maravilha muito grande, né? Compartilhar a mensagem do reino dos céus, do reino do Espírito. Um dia o Pai falou comigo coisas grandiosas sobre a terra. E eu venho compartilhando dentro daquilo que o Pai tem proporcionado, minhas condições, dado força. Eu tenho compartilhado a cada momento, assim que eu posso. Mas eu sempre procuro buscar nele a direção do Espírito. Nunca falar pelo pensamento humano, porque não existe o que eu acho, uma opinião. Não existe várias interpretações, como muitos dizem. Não existe. Tem que ser aquilo que o Espírito quis dizer. E uma mensagem que o Pai quer que você entenda hoje, poderia até falar meu amigo, minha amiga, né? Vocês que estão me vendo nesse momento. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas almas ficam tristes, muitas almas se ofendem, muitas almas ficam pensativas, né? Porque ele disse, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E também tem uma promessa dentro desse rol que ele diz, né? Porque surgirão falsos messias, falsos nomes e falsos profetas, também ele fala. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então você vê que tem promessas de segurança eterna para as almas que estão no rol dos escolhidos. Por isso que ele disse, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então há uma segurança dos céus, por parte do grande eu sou, o próprio Criador, que os escolhidos é um rol que tem a segurança 24 horas sobre a terra. Como está no Terrelim 91, nos Salmos, darei ordem aos melar e aos anjos para cuidar de vós sobre a terra, para proteger vocês de dia e de noite. Há muitas promessas dentro desse rol. E o escrito também está escrito, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então hoje o Pai pediu para compartilhar com você essa mensagem. Não fique triste. E se você conhece uma alma que está triste em relação a isso, compartilha com ela. Pode mostrar esse vídeo para ela. Sabe por que o Espírito disse isso? Porque o Pai abriu a mensagem para todas as almas. Ele purificou todas as almas. Todas as almas estão purificadas pelo sangue do Cordeiro na estaca. Não na cruz, viu? Não é na cruz, na estaca. Um pau reto. Ali o sangue do Cordeiro, o próprio Yeshua. E quer dizer, eu sou a salvação. Então ele purificou todas as almas. E todas as almas, dos 7 anos, 8 anos para cima, elas podem muito bem decidir-se a quem deveis servir e seguir sobre a terra. Então quando o Espírito manifesta a verdade nessa alma, ela tem que decidir. Ela que decide. Quando ela decide a entrar na porta do único pastor das ovelhas, como o filho pródigo, voltar para o único pastor da ovelha, quando essa alma decide, ela é selada com o Espírito. Em hebraico, Ruach HaKodesh, Espírito, o Santo. Aí ela é colocada no rol das escolhidas. Tem escrito que fala, se nascer de novo e do alto. Mas ela precisa decidir. E muitas almas não se decidem. Não é? O Pai queria escolher, mas ela não decidiu andar com Ele, caminhar com Ele, ser uma testemunha viva. Ela não decidiu fazer parte do banquete dele, da família dele, da nação soberana. Por isso que ele fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então todos têm a oportunidade. Mas a maioria, muitos não se decidiram caminhar com ele. Prefere as amizades do mundo, prefere as amizades dos seus familiares, suas famílias, prefere não se expor com os seus familiares terrestres. Tem vergonha do nome do Messias. Quando você se encontra no meio das suas amizades,
que surge esse assunto, a maioria são covardes. Como que o Pai colocaria você no rol dos escolhidos? Você que não decidiu, é você que não se decide. Então, há muitas almas se questionam. Outro dia, muitas almas perguntaram para mim, será que eu sou uma escolhida? Será que eu fui escolhido? A decisão é sua. A decisão é sua. Um dia o Espírito disse a Caim, Caim, está sobre a porta, mas cabe a você dominar. Você pode decidir. Você decide. É você que decide. O Pai não interfere em nossas decisões. Ele traz a oportunidade. Aí quando a alma decide caminhar com Ele, relacionar com Ele, ter uma comunhão com Ele, ter um momento com Ele, tira o tempo durante o dia, tem um momento de oração com Ele, sempre tem um momento durante o seu ciclo, dentro de 24 horas, um período que conversa com Ele, que ora com Ele, que tem uma intimidade com Ele, essa alma é colocada no rol dos escolhidos. Aí tem uma promessa, se possível fora, o inimigo enganaria até os escolhidos. Então hoje o Pai quis que eu compartilhasse essa mensagem para você entender que não é o Pai que decide. Ele falou, muitos são chamados, Ele chama todo mundo. Ele usou Noa, vou pegar um exemplo radical, ele usou Noa. Ele falou com todas as almas, milhares de almas, mas elas não decidiram caminhar com Ele, não queriam se relacionar com Ele, não queriam ter intimidade com o Criador. Como é que o Pai colocaria elas nos rol dos escolhidos? Talvez você esteja nessa multidão, igual na época de Noa, preferindo caminhar na multidão, nos templos, nos santuários, nos rituais, nas regras, nas amizades, mas não se relacionar com aquele que criou os céus e a terra e que não habita em nenhum templo feito por mãos de homens sobre a terra. Você entendeu a diferença? Então o Pai, Ele manifesta, Ele dá oportunidade, mas a decisão é sua. Então entrar no rol dos escolhidos não é o Pai que decide, Ele dá a oportunidade. Alguém poderia pegar, mas tem escrito que lá no ventre Ele escolheu Jacó e não Esaú, no ventre. Mas Ele deu oportunidade. Ele escolheu com um propósito, mas Ele deu oportunidade. Muitos podem citar, Ele que decide. Mas quantas almas que Ele chama, muitos são chamados. Ele fala, muitos são chamados. Então se Ele chamou você, se Ele chamar você, você tem que aceitar, de braços abertos, fazer igual Miriam aquele dia, que o anjo Melar chegou, eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Elisha, que muitos conhecem como Eliseu, quando chegou até ele, o que ele fez? Segundo os escritos, matou os animais, usou ali o pau do arado, fez a lenha, o carvão, um churrasco, eis-me aqui. Aceitou, ele teve um chamado. Então se você teve um chamado um dia, se você foi chamado, depende de você a estar no rol dos escolhidos, a ser selado pelo Espírito dele, onde há uma proteção 24 horas. É isso que ele queria que você entendesse. E não fique mais triste, chateado. Uma vez uma alma ficou até chateada comigo, questionou a minha vida, falou coisas que não deveriam, porque eu coloquei na minha página essa mensagem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa alma sentiu-se inferior, sentiu deslocado, triste, chateado, achando que o Pai estava separando ela. Não, o Pai diz que Ele chama. Ele chamou multidões na época de Noa. Ele falou com muitas almas. Mas aquela que tomou a decisão, que seguiu com Ele, andou no rol dos escolhidos. Caminhou com Ele sobre a terra. É por isso que hoje o Pai pediu para compartilhar essa mensagem. Então, se chegou a mensagem até você, se Ele te deu a oportunidade, falou do reino, falou do nome, se o Espírito usou alguém, você vai ter que escolher. Você quer ter um relacionamento com Ele na vertical, uma comunhão direta, ou você ainda prefere ter amizade do mundo, relacionar com os espíritos do mundo, as doutrinas do mundo, o sistema religioso do mundo?
Tem gente que gosta. Tem almas que se deliciam no meio da multidão. Porque andar no reino dele é totalmente diferente. É escolhido, é perseguido por causa do nome dele, somos odiados, somos maltratados, somos difamados. Às vezes, muitas almas afastam de nós por causa da nossa decisão. Quantas almas afastaram de Noa porque ele era firme na decisão? Quantas almas afastaram do rei Davi porque ele tinha decidido um caminho? Quantas almas se tornaram inimigas do apóstolo, que muitos conhecem como Paulo, Shaul? Assim que ele entrou no reino, foi escolhido, quantas almas odiaram ele, premeditaram matá-lo, tentavam de tudo contra ele, porque ele preferiu andar no reino da luz, quando ele teve a oportunidade dele. E você teve a sua? Como que você está se comportando? Então não fica chateado, mas também não exige do grande eu sou o próprio Yeshua. Se você um dia não decidiu ser uma testemunha viva, andar no reino dele, compartilhar o reino dele, porque ele chama, aí ele também nos testa, ele nos prova para ver a nossa fidelidade, para ver se é dolo, se é falso, se é um fingimento. E não tem como enganá-lo sobre a terra. Então que hoje o Espírito te dê algo, uma revelação especial. Ele abriu para todo mundo, purificou todas as almas. Então quando ele chama, quando ele está dando essa oportunidade, a alma tem que decidir. A alma tem que se decidir naquele exato momento. Ser amigo dele, ter um relacionamento com ele, uma comunhão com ele, ser uma testemunha dele e honrar o nome dele. E tudo que o Espírito revelar para você, você tem que praticar. Você tem que ser fiel e começar a ser um vaso de honra sobre a terra. Aí ele sela com o Espírito, né? Como ele prometeu na tua palavra. Aí é selado no rol dos escolhidos, é o meu escolhido. Eis-me, como um dia o Messias disse, aqui está um verdadeiro israelita, um verdadeiro filho, a quem não há dolo, não tem falsidade. Ele é fiel. Quando tem muitos em volta dele que finge servir. Como que o Pai vai colocar alguém que está tentando fingir servir ele no rol dos escolhidos e selar com o Espírito dele? Essa é a mensagem. Então, toda alma tem o direito, ele chama, ele manifesta, mas ela tem que decidir-se a servi-lo como um vaso, como uma testemunha, como a luz do mundo, sal da terra, individualmente, como o templo dele, o santuário do Espírito, e honrá-lo sobre a terra. Essa é a mensagem, e que o próprio Yeshua te dê força, ajude você a decidir-se, ainda hoje,